Iniciada a nossa gravação, boa tarde a todos e todas presentes. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2025, agora são 15 horas e 33 minutos e estamos começando a banca de defesa de trabalho de conclusão de curso em Engenharia Civil do estudante Renato Menezes da Silva. O Renato, então, possui 20 minutos para fazer a sua arguição e, na sequência, as nossas queridas convidadas da banca, a professora Gabriela Vargas Rodrigues, convidada externa, e a professora Ana Paula Pupo Correia, nossa membra interna da banca do curso de engenharia, irão fazer as suas arguições. Eu desejo ao Renato muito boa sorte na sua apresentação e passo a palavra para você, Renato. Obrigado, Sara. Boa tarde a todos. Meu nome é Renato. Vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso com o tema Elaboração de laudo técnico de acessibilidade para as calçadas da orla da Avenida das Rendeiras em Florianópolis. Antes de iniciar, eu quero agradecer à banca pelas contribuições feitas na fase de projeto. Essas considerações feitas foram muito importantes e reforçaram ainda mais o que eu queria abordar. Então, a gente teve algumas mudanças no tema e nos objetivos. Essa apresentação está dividida em 5 partes: definição do problema e objetivos, fundamentação teórica, métodos e técnicas, apresentação de resultados e as considerações finais. Iniciando pela definição do problema, então, a revitalização da Avenida das Rendeiras ela foi concluída em março de 2023, mas ela apresentou grandes falhas no quesito acessibilidade das calçadas. E esses problemas eles prejudicaram bastante a segurança e a autonomia dos pedestres, principalmente aquelas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E isso vai de acordo com as normas de acessibilidade. Nessa imagem da esquerda, a gente pode perceber um piso inadequado, que é um piso de madeira, e, além disso, ele não tem a sinalização para o início desse piso, né? Além das obstruções, como árvores, tem algumas árvores que estão bem no meio do trajeto, e também tem a calçada que não termina, e sem sinalização, sem proteção. Esse é um dos motivos de definir esse problema aí mesmo. E falando um pouco sobre a obra da revitalização da Avenida das Rendeiras, ela teve início em outubro de 2020 e o intuito era mudar o tipo de pavimento da avenida, da pista mesmo, criar uma ciclovia e mudar o aspecto das calçadas. Essa obra tinha previsão de ser entregue em março de 2021, mas foi entregue em março de 2023. Nesse intervalo de tempo, teve várias intervenções do Ministério Público, que questionou principalmente a parte da acessibilidade das calçadas. E aqui, como eu sou morador da região, passava por ali todo dia, isso sempre me intrigava como que essa obra pode ter sido entregue dessa forma, né? O Ministério Público aceitou dessa forma, a Prefeitura entregou dessa forma, e eu me questionava como que isso aí pode ter sido entregue. E eu que já trabalhei na Fundação Catarinense de Educação Especial, eu acabei tendo um olhar diferente para a acessibilidade, para a inclusão social, né? Isso sempre eu me questionava e precisava fazer alguma coisa, nem que seja um trabalho, um laudo falando sobre isso. Aqui a gente vê mais alguns problemas encontrados, né? Que são tipo de piso, talude sem proteção, as pessoas correm risco de queda nesse local, né? Obstáculos sem sinalização também, e essas coisas a gente vai falar mais à frente também. Então, o objetivo geral do trabalho é de elaborar o laudo técnico de acessibilidade das calçadas da orla da Avenida das Rendeiras na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. E, para isso, foi preciso sistematizar os parâmetros normativos da norma 9050 e da 16537, além das legislações do município de Florianópolis. E também foi feito um checklist detalhado baseado nessa sistematização das normas e a aplicação do checklist na Avenida das Rendeiras. Esses são os objetivos específicos do trabalho. E na parte de fundamentação teórica, a gente explorou os conceitos sobre deficiência, desenho universal, acessibilidade espacial, legislação e histórico da acessibilidade no Brasil. Eu gostaria
destacar o conceito de desenho universal, onde se propõe a criação de espaços e produtos que possam ser utilizados por todos, sem a necessidade de adaptação. Então, a gente não precisa excluir um grupo, essa imagem fala bastante sobre isso, né? A gente não precisa excluir um grupo para fazer algum projeto que a gente quer incluir. A gente pode fazer um todo. Então, se a gente incluir todas as pessoas, pensar em todos, independente se tem deficiência ou não, o mundo acaba se tornando melhor, né? Mais um pouco sobre as leis e o histórico da acessibilidade no Brasil. A Constituição de 88, ela estabeleceu a igualdade de direitos, incluindo a acessibilidade como direito fundamental. Em 89, a Lei 7.853 instituiu a Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência. Isso representou um avanço significativo das políticas públicas voltadas à inclusão. Em 2015, a Lei sobre Acessibilidade alcançou um novo patamar com a criação da Lei Brasileira de Inclusão, a 13.146, além das normas 9050, que é a norma de acessibilidade, e a 16.537, que são as diretrizes para acessibilidade. Entrando agora na parte de métodos e técnicas, foi uma pesquisa qualitativa, onde compreendeu o problema social do local. Foi feita a pesquisa documental, sistematizando os parâmetros normativos das leis pertinentes e elaborado o checklist, foi baseado nessa sistematização. E, além disso, com esse checklist, foi feitas as inspeções de campo para avaliar a conformidade e sugerir melhorias nas calçadas. Entrando na parte de apresentação dos resultados agora, eu vou falar um pouco da sistematização, que é importante a gente destacar que as semelhanças e divergências entre normas e leis, embora elas visem o mesmo foco, ela tem alguns entendimentos diferentes. E eu vou mostrar isso aí no quadro a seguir, que é o quadro de sistematização que a gente fez. Então, esse quadro ele tem o parâmetro e cada coluna é uma norma e a lei. E eu incluí também o manual Calçada Certa, que ele é baseado na Lei 7.801 de Florianópolis, né? E também nas normas 9050 e 16.537. Então, eu quero destacar aqui a segunda linha, a de piso tátil direcional, onde a norma 9050 ela segue as orientações da 16537, que orienta que o piso tátil direcional seja instalado no centro da faixa de circulação, e o manual Calçada Certa, ele orienta que seja instalado na extremidade oposta à via de veículos. E isso causou esse problema na obra durante a execução. Na esquerda a gente tem a imagem da época da instalação dos pisos tátil, que foram instalados na extrema oposta, só que essa extrema oposta tem uma altura aproximadamente de 2,5 metros para a lagoa. E isso gerou burburinho na comunidade, falando que as pessoas iam cair, que se orientar pelo piso guia, e eu causava bastante acidente. Novamente, o Ministério Público fez intervenção e paralisou a obra novamente, né, até solucionar o caso. Então, com a imagem da direita, a gente percebe como foi feito o piso após a intervenção do Ministério Público, que foi feito no centro da faixa, seguindo a orientação da norma 9050. Então, a gente vê como isso aí causa confusão na interpretação das normas e leis. A elaboração do checklist ela foi feita com um formulário do Google Forms. Isso foi bastante prático na hora de aplicar esse checklist. Evitou o uso de papéis, prancheta, caneta. Então, eu utilizei apenas um celular, que serviu para tirar fotos também, e uma trena, que serviu para fazer as medições. E aqui é uma imagem, um recorte do checklist que foi feito. São um total de 39 perguntas nesse checklist, e 38 são objetivas e uma pergunta é descritiva. As perguntas são com 4 alternativas de resposta, que são sim, não, parcial e não se aplica,
onde parcial seria que o parâmetro é atendido parcialmente, né? E o não se aplica é onde o parâmetro não está no trecho analisado. Por exemplo, travessia. Nesse trecho não tem nenhuma travessia, então ele não se aplica a esse trecho. E essa aqui seria a questão descritiva, que seria descrever o tipo de material empregado no piso, né? No caso da Avenida das Rendeiras, foi aplicado só 2 tipos de materiais, que foi o concreto moldado em loco e também o piso de madeira. 2 trechos com piso de madeira, o restante foi tudo com concreto moldado no local. Essas calçadas da Avenida das Rendeiras têm aproximadamente 2.200 metros. Esses 2.200 metros eles foram divididos em 11 trechos diferentes e foi levado em consideração a característica de cada área. Isso permitiu uma análise mais específica de cada trecho. Então, nessa imagem aqui, a gente vê do Google Earth, a gente vê a divisão dos trechos, iniciando da esquerda para a direita, o trecho 1, indo até o trecho 11, que é o trecho final. Alguns trechos são mais extensos, outros mais curtos. Tem trechos de 100 metros, tem trecho de 800 metros, por exemplo. Isso foi levado em consideração a característica de cada trecho e foi também do feeling de sentir como é que esse trecho, como ele pode ser analisado, vai ser mais fácil de analisar dessa forma ou não, na hora da aplicação da checklist. E para elaborar o laudo de acessibilidade, foi feito medições, fotografias, e essas fotografias elas foram organizadas em pastas e depois foram integradas no laudo técnico. Isso facilitou bastante na organização do laudo. O laudo ele apresenta sugestões de adequações, soluções práticas para melhorar a acessibilidade e a segurança das calçadas na Avenida das Rendeiras. Então, aqui eu vou mostrar agora algumas imagens que são bastante recorrentes do local. Não são imagens por trecho, são imagens de toda a extensão, mas elas são bastante recorrentes. Então, a gente tem bastante obstáculo fixo, que não tem sinalização, com piso tátil alerta. O piso tátil direcional também está posicionado de forma inadequada. Em vários locais acontece esse caso. Em 2 trechos acontece o caso de utilizar o piso de madeira, o que ele não atende os requisitos da norma, né, porque ele não tem característica antiderrapante. Ele compromete bastante a estabilidade do pedestre, principalmente num dia de chuva, que ele se torna bastante escorregadio. Continuando aqui, a gente vê mais algumas imagens que não tem sinalização em obstáculo, bastante árvores na extensão da Avenida das Rendeiras, né? São árvores já mais antigas, que já estavam no local antes da implantação da revitalização da avenida. A gente percebe também talude, que não tem nenhuma proteção lateral, com o estreitamento da faixa de circulação, ela se torna ainda mais perigosa essa área, porque o deficiente visual ele acaba se guiando pelo piso guia e pode bater na árvore e muda de trajetória e pode cair no talude. Então, isso se torna bastante perigoso, esse trajeto. Também na imagem da direita, a gente vê uma escada adentrando a calçada, diminuindo a faixa de serviço praticamente do nada, né, sem nenhuma sinalização. A gente também percebe que não tem um guarda-corpo protegendo isso aí. E também a gente vê um poste com uma lixeira no fundo ali, praticamente adentrando a passagem do piso guia. Isso é bastante complicado ali para um deficiente visual. Aqui a gente vê tem bastante ocorrências também de mudança de trajetória do piso guia sem sinalização. Praticamente do nada ele muda o trajeto e a pessoa que se vira. Aqui a imagem da direita, a gente percebe que são árvores mais antigas, árvores grandes, de grande porte, que o piso guia ele vai se desviando dessas árvores praticamente, estreitando alguns pontos, estreita ainda mais a faixa de circulação. E isso para um cadeirante é bem complicado, para um deficiente visual, para uma pessoa com um carrinho de bebê também
apesar que não tem nem sinalização de piso tátil alerta no entorno das árvores, né? E aqui seria uma solução bem simples de ser aplicada, né, que seria delimitar essa faixa de serviço, fazer uma faixa de serviço organizada, mudando a posição do poste. Da imagem da direita, a gente vê um poste no fundo ali, branco, que poderia ser alterado para o deslocado, né, por uma faixa de serviço, organizando melhor o espaço, deixando o espaço mais bonito, porque uma faixa é uma calçada larga, essa aí tem praticamente 3 metros de largura, então poderia ter sido feito um espaço bem mais organizado e bonito nesse local. Então a gente chega nas considerações finais aqui do trabalho, e essa pesquisa ela demonstrou que diversos aspectos da infraestrutura elas não estão em conformidade com as diretrizes normativas, o que compromete a circulação e segurança da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, e até para pessoa sem deficiência é bastante perigoso. No dia, uma noite sem iluminação no local, já se torna bem perigoso o local. E esses resultados eles apontam para a inadequação, que elas decorrem possivelmente de erro de projeto ou interpretação de norma, né? Ou na falha de execução mesmo. Não pode se afirmar o que foi feito, porque eu não tive acesso ao projeto da avenida. Mas se foi feito baseado num projeto, o projeto não, provavelmente a pessoa não foi ao local observar que tinha bastante árvores de grande porte no local, porque as árvores ficaram no centro do passeio. Então, considero que a pesquisa alcançou os seus objetivos de identificar essas não conformidades e de propor sugestões de adequação. E ressalta a importância da acessibilidade do espaço público para a inclusão social e a mobilidade urbana segura e autônoma. E sugestões para trabalhos futuros, eu trouxe 5 sugestões. A aplicação da checklist em outras áreas de Florianópolis, percepção de usuários com deficiência para validar a efetividade das diretrizes técnicas da prática, propostas de intervenção e requalificação com base nos problemas levantados, e avaliar fiscalização e manutenção da acessibilidade nas vias públicas pelos órgãos responsáveis. E a última, realizar um estudo sobre os custos de adequação das calçadas e formas de financiamento. Então, aqui eu finalizo com as referências. Muito obrigado. Obrigada, Renato. Agradecemos aí a tua apresentação. Concluímos em 17 minutos de apresentação. Passo agora a palavra à nossa convidada externa, Gabriela, para fazer as suas arguições com relação ao trabalho. Ok. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu não consegui abrir antes o link aqui, mas tudo bem, acho que deu tudo certo. Novamente agradeço, né, a oportunidade de estar aqui numa banca orientada aí pela professora Milena. É sempre temas que eu gosto muito, né, de poder ouvir, de poder ler trabalhos que tem bastante relevância, principalmente no focado na minha área. Então, eu gosto muito de participar. Falando um pouquinho sobre hoje, né, sobre o Renato, sobre o trabalho do Renato. Foi muito bom acompanhar, desde da parte 1 do TCC, a gente vê uma evolução, assim, muito grande. É isso que a gente gosta de saber, né? Quando a gente ter essa oportunidade de orientar desde o começo, onde a gente consegue ir apontando, aí depois a gente consegue ver a evolução do aluno. Isso é fundamental e muito bom quando a gente vê que deu certo, sabe? Quando a gente vê que o trabalho está sendo, né, levado a sério e a gente consegue ver que as coisas que a gente aponta, né, no primeiro trabalho foram ouvidas, foram lidas e foram seguidas em frente de maneira efetiva, né? Bom, dito isso, o trabalho final, ele veio, assim, muito bom em muitos pontos. Tenho só, assim, pontos pequenos para destacar.
é muito bom quando a gente vê a excelência de um trabalho, porque aí a gente começa a conversar sobre, né? A gente começa a ver algumas coisinhas que a gente tem dúvida ou que a gente consegue discutir sobre o trabalho. Não está mais aqui no momento de tipo, apontar falhas do trabalho, apontar correções do trabalho, e sim sobre discutir coisas do trabalho. Isso é excelente, assim. Bom, achei, de forma geral, como tu mesmo disse na tua apresentação, que o teu objetivo foi atingido, com o objetivo, né, geral e específicos que tu se propôs, realmente conseguiste atingir com tua proposta. Os quadros de sistematização, eles ficaram muito, muito bons, eles também apresentou na tua apresentação. Isso, só essa parte já vê a contribuição do teu trabalho para a área, porque existem todas essas normas, mas não se existe um cruzamento entre elas, né? Na maioria das vezes, o próprio aluno, ele fica, meu Deus, lá vai eu tendo que fazer a norma por norma, lei por lei, e aí isso que tu fez, ele já pode, como ele já vai estar, né? Daqui a pouco, de uma maneira pública, isso já pode ser, né? Citar, enfim, porque já está ali sumarizado de forma bem clara, né? Então, acho que ficou bem um lado bom, assim, do teu trabalho. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, mas acho que não é mais dúvida, que na justificativa do teu trabalho, ali na página 14, ele ainda está falando, acho que foi meio que esquecimento, baseado na primeira parte, né? Que a pesquisa busca entender a percepção dos usuários. E acho que foi só um esquecimento que depois deu para ter certeza que não foi feito, mas como ainda está no trabalho, acho que precisa dar uma revisãozinha só para ver se caso não tenha um outro erro, que além de passar por ti, pode ter passado por mim também, mas só porque isso, né, tá lá na justificativa, e aí depois eu cheguei lá no final e tipo, cadê? Mas aí depois eu vi que realmente não foi feito, e aí se não foi feito, tirar ele lá para ficar mais claro. Uma coisa que eu fiquei pensando, mas que imagino que isso seja uma coisa que talvez você tenha discutido isso com a professora Milena, foi que as leis elas não estavam sendo apresentadas na referencial teórico, e sim na análise. Sabe? Aí eu fiquei tipo, ué, por quê? Porque, não sei, no meu caso, me parece que elas deveriam ser apresentadas no referencial teórico. Até porque quando tu apresenta elas já no método, tu já está trazendo resultados. Tu não está apenas... Apesar de que elas... Tá em parte assim, ela tá apresentada no comecinho, só que aí no meio tu já tá botando resultados teus, sabe? Que deveriam ser apresentados lá no final, quer dizer, na parte de resultados. Aí eu fiquei tipo, será que isso foi discutido ou não? Mas, bom, só no meu lado, no meu entendimento, é só uma questão de realocação da parte de referencial, sabe? Porque tu não criou a lei, né? Então, não é uma parte dos teus resultados. Então, ela faz parte do teu referencial teórico. Bom professora. É culpa minha. Sem problema. Isso que eu comecei a falar. Eu não sei se isso foi algo... Porque, às vezes, a gente troca, né? A gente resolve colocar em outro lugar, mas, no meu entendimento, ficou meio que, tipo... Quando eu li o referencial teórico inteiro, eu fiquei, como assim? Cadê as leis? Sabe? Que ele ia trazer. E aí, depois elas foram apresentadas. Mas tudo bem. Isso é, às vezes, só uma forma de apresentar. O que importa também é que está tudo apresentado, né? Bom, acho que é isso. Então, por conta disso, alguns parágrafos do teu próprio parte de métodos, ela não está falando sobre o método em si. Tipo, tá falando também, mas como tem parte na parte de métodos que tem a ver com o referencial teórico, algumas das partes que está no métodos também não deveriam estar ali, deveriam estar tanto no referencial teórico quanto em resultados. Porque acabou ficando ali, e aí, tipo, primeiro tu apresenta o método, depois tu vai para o resultado, sabe? Sim. Ficou um pouco embolado para mim. Mas é isso que eu tenho a apontar. Tem algumas ainda coisinhas de formatação, mas pouquíssimas. O trabalho está muito
formatado, referenciado, pude ver algumas coisinhas só, mas estão aqui que eu vou te enviar depois. Mas, em regra geral, o trabalho está atendendo aí o teu objetivo. Então, parabéns e é isso. Obrigado. Sobre a gente mudou, né? A gente tinha feito na fase de projeto, a gente tinha colocado ele no referencial aí, só que mudou depois, para não ficar repetitivo, acabou mudando e não revisamos essa parte então. Foi isso que aconteceu. E acabamos aproximando ali da parte das tabelas de sistematização, né? Então foi meio que isso, né, Renato? Quando o Renato produz aquela tabela toda, né, que ficou realmente muito legal, aí a gente, né, questiona isso, né, Renato? Vem para cá, vem para lá, e enfim. Mas eu concordo com a tua ponderação também, Gabi. Professora Gabriela. Vou passar a palavra para a professora Ana. Sim, vamos lá. Então, boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer o Renato e a Milena, né, novamente pelo convite. Sempre é muito bom participar aqui das bancas de TCC dos alunos orientados pela professora Milena e com a participação aqui da professora Gabriela também. E, Renato, você estava muito mais tranquilo e seguro nessa tua apresentação aqui. Para mim, é uma satisfação ver o resultado do teu trabalho, assim, muito. Só minhas considerações aqui vão ser bastante pontuais. Primeiro, pela escolha do tema, né, sobre acessibilidade com ênfase aí em piso tátil. Então, ele é bastante atual, né, principalmente com a atualização da NBR sobre a 16.537, né, sobre acessibilidade em vias públicas. E como foi feita algumas melhorias na cidade de Florianópolis nesses espaços públicos, gerou muita repercussão, né, negativa, principalmente na mídia, quando foram instalados aí esses pisos. E o teu trabalho só vem a contribuir com isso, né, mostrar esses problemas, mostrar para a população. Então, esse teu retorno como profissional, né, como engenheiro para a sociedade é muito importante. Então, o teu trabalho, você está de parabéns mesmo, né? E como a minha participação aí inicial, a minha, né, e a da professora Gabriela no teu projeto de trabalho, a evolução foi, a melhora, assim, foi significativa, tanto da escrita, quanto da apresentação, quanto do resultado. Então, realmente, eu vejo aqui um trabalho de conclusão de curso de engenharia civil. Assim. Eu fiquei bastante satisfeita mesmo com o resultado que se trouxe. Então, as minhas considerações são muito pontuais. Também percebi ali na justificativa que você falou que ia... como é que se escreve? Percepção do usuário, né? Alguma coisa assim. Então, acho que é só fazer uma revisão, deve ter esquecido ali de retirar. Também tinha percebido essa parte, para mim tinha ficado confusa essa parte da legislação, então eu não sabia se você tinha colocado só ali. Ficou confuso, eu acho que você pode revisar essa parte. Realmente, eu acho que essa sugestão da Gabriela, colocar no referencial teórico, talvez melhore assim, a qualidade do trabalho, tá? E eu só vou comentar o seguinte, eu sugiro que você disponibilize esse teu checklist, né, como um QR Code, de repente criar um QR Code e disponibilizar, né, é um acesso rápido para outras pessoas. Então, eu acho que ficaria interessante você estar disponibilizando, né, esse teu checklist no teu projeto TCC, mas de repente criar um QR Code e disponibilizar rapidamente aí esse checklist, eu acho que fica bem interessante. E a dúvida que eu vou trazer aqui para você, eu quero que você realmente me explique, porque para mim ficou confusa. Quando você analisa a Avenida das Rendeiras, quando você analisa principalmente as árvores e postes, você comenta que elas estão erradas, né? As sinalizações estão erradas, tal. Mas aí eu fiquei pensando, em algum momento, aí eu quero que você mesmo me diga, em algum momento eu achava que elas estavam certas. Por quê? Mas isso é a minha visão com relação à documentação da Prefeitura de Florianópolis, o documento da calçada certa. O que esse documento traz, né?
Quando pode ser percebido no chão com a bengala longa, como postes e árvores, não deve ser sinalizado com piso tátil, né? Então, é isso que traz esse documento. Quando você apresenta em alguns deles, aí é você que vai ter que me dizer né, o que você encontrou lá. Se realmente não precisava, ou você achava que todos os postes deveriam ser sinalizados ou árvores. Então, essa foi a minha dúvida, porque no documento da prefeitura me passa essa informação. Só se ali está muito no meio da calçada, ou realmente a pessoa em cadeira de roda não consegue, né, andar na calçada, porque está o poste bem no meio. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse ponto. E, no todo, eu só quero parabenizar aí pelo resultado do teu trabalho. Tá? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse item, porque realmente eu fiquei confusa no teu trabalho com relação às tuas análises, né, quando se coloca as imagens dos postes e das árvores, né? E aí depois eu queria que você, de repente, se eu fiquei confusa, você poderia fazer uma revisão, né, nessa tua escrita, nesse ponto. Tá? Então, se pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Obrigado, professora. Essa parte das árvores ali são árvores antigas, né? E tem algumas árvores que elas são para o lado esquerdo, outras para o lado direito. Então, vai deixar muita confusão para orientar, para caminhar, fazer o caminhamento em 2 metros que seja, fazer já mudança de trajeto. Então, a minha ideia ali não seria nem identificar essas árvores com piso tátil alerta, seria de fazer uma faixa de serviço e alargar aquela parte da calçada, fazendo um trajeto mais organizado naquela área toda onde tem mais árvores. Então, fazendo o alargamento ali, onde tem uma quadra hoje de vôlei, seria um alargamento para deixar aquela área mais organizada, não precisando identificar, como as árvores são caminhos diferentes, elas não são alinhadas, então vai causar muita confusão para o pedestre passar. Principalmente um cadeirante que vai diminuindo a faixa de trânsito ali, né? E para uma pessoa cega. Tá. Então, sabe o que eu sugiro? Que você deixe claro, assim, nessa parte do poste, eu não lembro se você deixou claro que não precisa, né, sinalizar no chão se a pessoa consegue, não deve sinalizado se a pessoa consegue, né, no chão ali, bater com a bengala. Mas eu sugiro que você releia essa parte para ver se de repente a tua escrita não ficou meio solta, assim. Então, só isso que eu sugiro nessa parte da análise, tá? Nos postes ali, eu lembro que eu solicitei o deslocamento dos postes, alocar Sim. Para não precisar sinalizar eles também, porque o poste é uma coisa mais fácil de fazer a alocação, né? Isso. Então tá, seria isso, Renato, mas de toda forma, parabéns aí pelo resultado do trabalho. Obrigado, professor. Então, agradecemos muito as contribuições da professora Ana, da professora Gabriela. Renato, temos a certeza, né, que todas as contribuições das professoras foram fundamentais para que hoje a gente chegasse aqui, né, com êxito no teu trabalho. Então, acho que agradecer oficialmente, né, o trabalho agora no segundo semestre foi muito bom, né, Renato? Acho que você desenvolveu com muita vontade, com muito, né, participação, envolvimento. Então, foi muito bom poder trabalhar contigo aí nesse ano todo, mas fiquei muito feliz, em especial, que nesse semestre tu te envolveu imensamente com o trabalho e o reflexo está aqui no teu resultado. Todos os nossos participantes externos se retiraram da sala, a gente teve alguns que entraram e saíram, então não abro a palavra, né, para os participantes externos, mas pergunto se o Renato gostaria de fazer mais alguma ponderação antes de a gente falar um pouquinho aqui sobre a tua avaliação, daí sem você na sala, Renato, mas abro aí para se tu quiseres trazer mais alguma ponderação. Eu fiz questão de agradecer ali no começo já as considerações feitas na fase de projeto, né? Porque deu um norte para a gente, né, professora? Deu um norte para a gente e acabou sendo bem o que eu queria fazer, que seria, tipo, como eu falei na apresentação,
Eu sempre via aquilo ali e queria fazer algo para aquilo, falar sobre que seja sobre aquela obra ali que foi entregue, e eu não concordava com a forma que foi entregue. Então, acho que as considerações feitas na fase do projeto ali foram bem importantes para a gente. Queria agradecer vocês novamente, professora Milena, por toda a ajuda, né? Por toda a contribuição feita durante praticamente um ano trabalhando em cima desse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, Renato, acho que como estamos só nós, eu pauso a gravação, ou, meninas, a gente vai para o Meet ali, que está vinculado à nossa agenda, talvez seja melhor, né? Vamos para o Meet ali. A gente tem um Meet vinculado à nossa agenda, deixa eu ver. Isso, daí a gente vai lá e o Renato fica aqui nos esperando. Tá bom, obrigado. Retomando a gravação, a banca agora retorna da sua reunião para avaliação do trabalho. Então, nesse momento, eu vou proferir a leitura da ata. Então, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2025, às 15 horas e 30 minutos, o estudante Renato Sebastião Menezes da Silva apresentou seu trabalho de conclusão de curso para o julgamento à banca examinadora, constituída pelos seguintes integrantes: professora Milena de Mesquita Brandão, orientadora e presidente da banca, professora Gabriela Vargas Rodrigues e professora Ana Paula Pupo Correia. A sessão pública de defesa foi aberta pela presidente da banca, que apresentou a banca examinadora e deu continuidade aos trabalhos, fazendo uma breve referência ao TCC, que tem como título a elaboração de laudo técnico de acessibilidade para as calçadas da orla da Avenida das Rendeiras, em Florianópolis. Na sequência, o estudante teve 20 minutos para exposição do seu trabalho e cada integrante da banca fez arguição após a apresentação. Finalmente, foi aberto espaço aos presentes para eventuais perguntas e, ouvidas as explicações do estudante, a banca examinadora, reunida em caráter sigiloso para proceder à avaliação final, deliberou pela nota 10, com indicação de alterações do TCC. Foi dado ao estudante a ciência, né, que ele deve entregar o trabalho conforme o cronograma da coordenação, né, entregue pela professora Maurília por e-mail, tá? E, nada mais havendo a tratar, essa sessão se encerra às 16 horas e 16 minutos. Que data, horário maravilhoso. Renato, muitos parabéns, foi muito bom estar contigo nesse um ano, né? Desejo aí uma excelente atuação como engenheiro civil e sei que será um sucesso a sua atuação, e a gente fica muito feliz de ter feito parte dessa tua trajetória aí de TCC. Parabéns. Obrigado, professor. Muito obrigado, vocês são parte fundamental dessa minha formação, né? Todos os professores, servidores do IFSC foram muito importantes para tudo isso acontecer. Parabéns, Renato. Muito bem, agora é só comemorar. Parabéns pela tua dedicação, mostrou aí o resultado do teu trabalho. Parabéns. Obrigado. Posso fazer um pedido para a gente tirar um print ali? Sim. Claro! Parabéns, engenheiro Renato. Obrigado coloca o título ajuda, na apresentação do teu trabalho, coloca. Isso, coloca ali, vocês tiram o print. Coloca o título para a gente fazer o print, eu vou encerrar a gravação.